Shavuotov, Haverins, Borketov, Hakol Beseder. Bom dia, um ótimo início de semana para todos. Hoje vamos iniciar uma nova parashá, uma nova porção. E a porção dessa semana se chama Vaerá. Que quer dizer que me revelei. Parashá, revelei. Essa parashá, ela dá continuidade, né, com a parashá anterior, com a parashá aqui de Shemot. E ela dá continuidade justamente onde parou ali, quando Deus fala para Moisés, depois que Moisés vê que o faraó aumentou a carga em cima do povo, o povo de Israel, né? E Moisés ele se entristece e vai falar com Deus por que Deus fez isso com o povo, tá? E como eu sempre digo, a parashá ela começa justamente com o nome da parashá, ela começa justamente com todo o contexto que vai ser lido naquela semana. Assim como foi Shemot, né, o próprio livro de Êxodo, chamado de Êxodo em português, em Shemot em hebraico, porque começa relatando os nomes, tá? Existe uma questão muito profunda em relação a essa questão do livro em si, ter o nome do início da parashá, assim como todas as parashotes, ela terem um nome conforme aquilo que vai ser lido na semana, tá? E como eu disse, é muita coisa, a gente não tem como falar tudo, então se eu fosse falar só de Shemot em relação à questão de Shemot, seria um shiur inteiro, tá? Então nós vamos aqui, no decorrer dos anos, vamos sempre estar falando das parashá, pegando pontos interessantes, porque vocês vão ver que todo dia a palavra de Hashem, ela se renova, tá? Não é à toa que há mais de 2.000 anos, mais 3.000 anos aí, é feita essa leitura, né? Vamos dizer 2.000, 2.500 anos, é feita essa leitura constante e sempre tem coisas novas de lá para cá. Sempre se faz essa leitura anual de todos os 5 livros de Moisés e toda vez que são feitas essa leitura sempre tem coisas novas dentro da parashá, tá? E ela começa então assim com Vaidaber Elohim et Moshe Vayomer Elav Anav Adonai Vairá el Avraham el Isaac el Yaakov be Shaddai el Shaddai. Então, em português quer dizer assim, né? Deus falou a Moshe e disse: eu sou Deus, eu me revelei a Abraão, Isaac e Yaakov como Deus Todo-Poderoso. Aí Deus fala aqui, né? Veishmei Adot-Sunai lo Noda Eti Lachem, ou seja, mas com o meu verdadeiro nome, né? Adot-Sunai, ele não se fez conhecer. Então, daqui vem o nome da parashá, né? Vamos lá. Vamos começar a leitura, depois a gente entra na questão do hebraico aqui, se aprofunda em relação a essa questão do nome de Hashem, tá? Deus falou a Moshe e disse: eu sou Deus, eu me revelei a Abraão, Isaac e Jacob como Deus Todo-Poderoso, mas com o meu verdadeiro nome, não vou pronunciar, depois a gente fala. Não me fiz conhecer a eles. Eu também estabeleci minha aliança com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas moradas, onde eles vieram como estrangeiros. Eu também ouvi o gemido dos filhos de Israel a quem os egípcios escravizaram, e eu me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou Deus, e eu tirarei vocês do sofrimento no Egito e salvarei vocês da escravidão deles. Eu redimirei vocês com o braço estendido e com grandes atos de julgamento. Eu tomarei vocês para mim como um povo, e eu serei para vocês um Deus, o Deus de vocês, aquele que está tirando vocês de sob o sofrimento dos egípcios.
Eu trarei vocês para a terra com referência ao qual eu ergui minha mão, e eu a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a daria a vocês como herança, eu sou Deus. Moshe relatou isso aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moshe devido ao espírito curto deles e ao trabalho duro. Deus vai a Moshe dizendo, vai e fala ao faraó, rei do Egito, para que eles permita que os filhos de Israel deixem sua terra. Moshe falou perante Deus, se mesmo os filhos de Israel não me ouviram, como posso esperar que o faraó me ouça? E eu tenho dificuldade na fala. Deus falou a Moshe Harão ali de Deus instruções com respeito aos filhos de Israel e ao faraó, rei do Egito, de modo a habilitá-los a tirar os filhos de Israel do Egito. E essa é a primeira parte aqui, de 7 partes da porção da semana Vaierá. Vamos lá, Raverim, amigos. Vamos nos aprofundar aqui nessa porção, nessa parte. Então, Deus aqui fala a Moisés dizendo: Anohi, eu sou Deus. Eu me revelei a Abraão, Isaac e Jacó como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Mas com meu verdadeiro nome, entra aqui a questão do tetragrama do nome de Deus, não me fiz conhecer a eles. Nosso primeiro ponto da porção. O nome de Deus, ele é oculto na Torá. Tá? A pronúncia correta, ela é feita uma vez em Yom Kippur. Tá? É o nome que está acima de todos os nomes, é o nome do Eterno, não se pode pronunciar. Em hebraico, tem 4 letras. É o Yud, o Re, o Vav e novamente outro Re. Tá? As pessoas pronunciam Ado-Nai, pronunciam Yah e por aí vai, para não pronunciar esse nome. Tá? El Shaddai, Ba El Shaddai, né? Deus Todo-Poderoso. Se nós formos vermos aqui, meus amigos, essa questão aqui, ela é muito profunda. Como eu falo, não tem como, levaria horas para a gente estar entrando só essa questão dos nomes de Deus. Existem 72 nomes de Deus aqui dentro da Torá. Tá? Esse aqui é apenas um dos demais. Mas vamos focar aqui. Deus fala para Moisés que para Abraham, a Isaac e Jacó, ele não se revelou com esse nome. Qual o nome? O nome, o tetragrama. Mas ele se fez conhecer a eles como um Deus todo-poderoso. Tá? Vamos lá. Deixa eu tentar aqui deixar claro. Existe o nome Elohim, tá? Não vou pronunciar ele na pronúncia certa, então vou usar o Elohim para falar. E tem o Adot-Nai, onde é colocado o nome de Deus, e agora Deus se apresenta aqui também como El Shaddai. Embora esse nome ele já tenha sido, ele pronunciou esse nome a Abraham, a Isaac e Jacó. Tá? Nós vemos que para Abraham, Deus falou assim, foi na sessão que tratava da circuncisão. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, lá em Gênesis 17:1, tá? E ele vem falar que daria a sua semente depois de você a terra de sua morada.
Para Isaac, ele também fala que daria a semente dele todas as terras, estabeleceriam o juramento que eu fiz com Abraão. E Deus também fala para Jacó no capítulo 35, 11 de Gênesis, que ele também era o Deus Todo-Poderoso. Isso aqui é só o comecinho, tá, pessoal? Então ele está querendo dizer o quê? Nossa, aí vai entrar em questão de cabala. Vamos lá. Tá, hoje tá meio complicado para nós, é muita coisa. Só nesse começo. O nome Elohim é um nome que Deus trata com o nome de justiça, onde Deus julga. O nome Adô-Nai, onde está o tetagrama, é o nome de bondade. É um nome onde Deus ele se apresenta com um atributo de Hesed, tá? Sevaot, Sevaot, Deus Todo-Poderoso, é o nome que Deus aparece como o Deus que faz atos poderosos, milagrosos. Então, nesse diálogo aqui, Deus fala para Moisés que ele não fez se conhecer para Abraão e Isaac como esse Deus misericordioso. Por quê? Porque toda a vida de Abraão, Isaac e Jacob foi Deus fazendo os milagres, cumprindo aquilo que ele havia prometido a eles. Preste atenção aqui nessa questão. Eu vou dar uma continuidade na leitura aqui para vocês entenderem. No versículo 4 do capítulo 6 que estamos lendo, diz assim: Eu estabeleci minha aliança com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas moradas, onde eles viveram como estrangeiros. Eu também ouvi o gemido dos filhos de Israel, a quem os egípcios escravizavam, e eu me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel: Eu sou Deus, eu tirarei vocês dos sofrimentos no Egito e salvarei vocês da escravidão deles. Então Deus fala aqui para Moisés o seguinte, vamos resumir. Já foi 12 minutos. Moisés, eu não fiz me revelar para Abraão, Isaac e Jacó como o meu nome misericordioso, meu nome de Hesed, de bondade. Eu fiz conhecer para eles como Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque eu tirei Abraão da terra de Ur dos Caldeus, fiz ele ficar grande, crescer, multiplicar, libertei eles da fornalha do Nimrod, fiz a esposa dele engravidar aos 90 anos, veio Isaac, Deus cuidou de Isaac também, multiplicou, e também veio Jacó, Deus pegou, tirou Jacó da terra lá, da sua terra, porque o Senhor não queria o matar, levou a terra de Labã, nós conhecemos toda a história. Então Deus ali está se mostrando como Deus Todo-Poderoso, que pode fazer todas as coisas. Agora, para o povo aqui, Deus vai se mostrar com o atributo de bondade. Por quê? Que é o tetragrama. Nós vamos entender aqui um pouquinho mais na frente. Então, para os patriarcas, Deus se mostrou como um Deus Todo-Poderoso. Mas o nome mesmo da bondade, o nome do tetragrama, Deus não se fez conhecer a eles. E Deus vem falar para Moisés que toda aquela promessa que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó, Deus cumpriu a parte deles. Por quê? Abraão habitou em Canaã, Isaac habitou em Canaã, e Jacó habitou em Canaã, que seria a terra de Israel. Só que a promessa em relação à descendência deles, que seria óbvio posterior, você não vai esperar uma coisa que você sabe que não é para você. Ou seja, o que Deus falou para Abraão, Isaac e Jacó, ele cumpriu. Agora, veria a parte dele que ele disse que ele daria aos descendentes essa terra. E seria através agora da libertação desse povo do Egito. Eu redimirei vocês com o braço estendido e com grandes atos de julgamento. Eu tomarei vocês para mim como um povo, e eu serei para vocês como um Deus. Versículo 7. Aqui Deus começa a novamente retificar o que ele tinha dito a Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, vocês vão ser o meu povo e eu vou ser para vocês um Deus. Prestem atenção no que o texto diz. Eu serei para vocês um Deus. Tá?
Vocês saberão que eu sou Deus, o Deus de vocês, aquele que está tirando vocês de sobre o sofrimento dos egípcios. Eu trarei vocês para a terra, em referência à qual ergui minha mão, que eu a daria a Abraão, Isaque e Jacó. Eu a daria a vocês como herança. Eu sou Deus. Moshe relatou isso aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moshe devido ao espírito curto deles e ao trabalho duro. Ou seja, por que Deus está usando agora esse nome como atributo, o nome de bondade? Ou seja, vocês estão passando por um aperto, eu vou mostrar para vocês agora essa minha bondade, que eu vou tirar vocês dessa terra, embora com mão forte. Eu farei os meus atos, meus milagres aqui, mas esses atos e milagres é em bondade a vocês, em memória ao que eu falei a Abraão, Isaac e Jacó, é o meu pacto que eu estabeleci com eles, tá? Eu vou ler um comentário aqui de Irash. É um comentário extenso, tá? Porque essa paraxá vai se focar nisso, então o intuito é sempre trazer um comentário de Irash, tá? Existia muitos comentários aqui no começo em relação a que Irash falou só sobre essa questão de Deus. A gente deu essas pautadinhas no começo aqui, tá? Mas eu vou ler aqui para vocês o que Irash fala sobre essa parte agora, que é assim: devido ao espírito curto, tá? Aquele que está angustiado, o seu espírito e a sua respiração tornam-se curtos e não consegue respirar profundamente. Você já percebeu quando você está preocupado, você está ansioso, a sua respiração ela não fica regular, né? A gente está conversando aqui, ela fica acelerada. Um espírito curto, ou seja, vocês estão aflitos, então vocês não conseguem dar ouvido às palavras agora que Moisés está falando, tá? Eles não ouviram a Moisés devido ao espírito curto deles e ao trabalho duro. Rashi ele vem aqui e comenta sobre o que foi falado e ouvido pelo Rabi Baru, tá? Que ele traz um versículo aqui de Jeremias 16, 21, que Deus fala assim: dessa vez fareis conhecer a minha mão forte, saberão que meu nome é Adô-Nai. É uma referência ao que Deus está falando aqui a Moisés, tá? Irash comenta assim: Rabi Baru disse: aprendemos aqui que Deus cumpre suas palavras mesmo em desgraça, mesmo, né, em desgraças. E ele faz saber que o seu nome é Adô-Nai, quanto mais quando se trata de uma coisa boa. Porque o nome, o tetragrama, o nome de Deus está associado ao poder no divino da misericórdia, como eu disse, a receber bondade. Nossos mestres interpretaram em relação ao assunto anterior, em que disse Moisés, porque o Senhor maltrata, Deus lhe disse, é uma lástima em relação aos que se perderam e não se encontram. Deus fala assim: tenho que lamentar pela morte dos patriarcas, muitas vezes me revelei a eles como Deus Todo-Poderoso, eles não me perguntaram qual é o seu nome, enquanto você me perguntou qual é o seu nome, eu que direi a eles? Eu também estabeleci, etc. Quando Abraão quis sepultar Sara, não encontrou sepultura até que o comprou por muito dinheiro. Assim também é Isaac, como o qual protestaram devido aos poços que ele cavou. E também Jacó e comprou a parte da terra do campo para erguer sua tenda. Os patriarcas não suspeitaram de minha qualidade divina e não desconfiaram de mim. Você disse porque o Senhor os maltrata. O que Irash está dizendo aqui, tirando a primeira parte que ele falou de Jeremias, sobre a questão de se Deus, na desgraça, ele se revela com o nome dele, o tetragrama, com o nome de misericórdia, né? Imagina então quando eu for tratar na bonança, vamos dizer assim. A Irash ele vem e comenta aqui que Deus se irou com Moisés. Por quê? Porque, veja bem, em nenhum momento Abraão, Isaac e Jacó contestou a Deus sobre os seus atos. Abraão teve a questão de Isaac. Abraão em nenhum momento contestou sobre o sacrifício de Isaac.
Isaac teve a questão depois que ele saiu da terra, não de Canaã, mas ali com o rei. Ele teve a questão dos poços. Ele em nenhuma maneira reclamou, deixou os poços lá e Deus deu outro para ele. E assim como em Jacob também teve toda a situação de sair da sua terra, ir para a terra de Labã, trabalhar lá. E em nenhum momento isso aconteceu. E agora Moisés vem e contesta a Deus, duvidando. Fala, você, como que pode, Deus? Você me tira de lá, traz para cá, para mim trazer mais sofrimento para esse povo. E Deus se irrita novamente com Moisés. Nós vamos entender esse relacionamento lá para frente, que ele é muito profundo entre Deus e de Moisés. Irache ele vem e comenta sobre isso, né? Como eu disse, esse comentário ele é extenso, pessoal. Ele vai uma página aqui só de começar o comentário sobre essa questão. E também tem um Midrash aqui que eu não vou entrar em questão agora, porque o Midrash ele acaba trazendo uma outra situação dentro desse mesmo contexto, dizendo que Deus realmente havia se feito conhecer a Abraham com o nome de bondade. Então, vamos deixar isso para uma outra ocasião, um outro tipo de assunto, a gente entra nesse comentário. Então Moisés ele veio e fala para o povo com o coração abatido, tendo que trabalhar, fazer as coisas, não conseguem mais ficar com ânimo e simplesmente ignoram Moisés. Aí Moisés fala, tá, se o povo não me ouviu, como é que o faraó vai me ouvir? Mais uma vez, Deus, vamos dizer assim, ele bate de frente com Moisés, ele bate de frente com Deus. E ele de novo, Moisés fala, eu tenho dificuldade na fala. E Deus fala novamente. Moisés e Arão, ele deis instruções a respeito dos filhos de Israel ao faraó, rei do Egito, de modo a habitá-los, a tirar os filhos de Israel do Egito. Irache, o que ele comenta aqui, Irache? Presta atenção no texto. Deus falou para Moisés e Arão, versículo 3 do capítulo 6. Ele lhes deu instruções com respeito aos filhos de Israel e ao faraó. Que instruções são essas? O texto não diz. Rashi ele comenta assim, ele os ordenou a tratá-los com suavidade e ser paciente com eles. Ou seja, Deus falou para Moisés, tenha paciência com esse povo. Há 210 anos eles estão sendo aqui afligidos, com cargas, estão sendo escravos. Então tenha paciência, não é de uma hora para outra que eles vão entender. Logo no começo, eles entenderam uma questão emocional. É o que eu falo, nunca se age por emoção, porque a emoção ela tem que vir da razão, nunca de baixo para cima, e sim de cima para baixo, senão dá tudo errado. Então o que aconteceu? O pessoal se alegrou no começo quando Moisés apareceu, fez os sinais para eles, falou, não, vamos ter livre. Quando eles viram que Faraó fez o contrário, aumentando a carga sobre eles, eles desanimaram, ou seja, a emoção ela é algo extremamente passageiro e curto, ela não quer dizer a verdade. Então Deus fala para Moisés, tenha paciência com esse povo, porque eu vou tratar com eles ao longo, você vai ver, ao longo de 40 anos, nós sabemos, né? E ao faraó, rei do Egito, Deus deu outra instrução também. Ordenou-lhes demonstrar respeito ao faraó para falar com ele respeitosamente. Esta é a interpretação do Midrash. E o significado simples do versículo é que ele ordenou sobre Israel e sobre sua missão com o faraó. Qual o conteúdo da ordem divina, conforme a mesma está descrita na segunda seção dos versículos. Após o final do relato acerca da genealogia. Esta segunda seção deveria ter sido inserida aqui. Mais uma vez a escritura mencionou a Moisés e Arão interrompeu a narrativa com essa seção. Com estas são as cabeças das casas do pai. Para nos informar como que Moshe e Arão nasceram e de que proveito veio a sua linhagem. Rashi ele faz um comentário aqui da porção de amanhã, tá? Por quê? Porque aqui vai dar uma interrompida, ou seja, nós vamos voltar nesse comentário amanhã para a gente poder entender, né, como tá ligado.
ele vem e comenta que a partir daqui, o próximo versículo vai falar da genealogia de Abraão, da genealogia de Moisés em diante, né? A genealogia do povo judeu em si. O que ele quer comentar aqui é o seguinte: que Deus, ele deu ordem e instruções a Moisés sobre como tratar o povo, cuidado, eles estão com o espírito quebrado, e em relação ao faraó, como eles devem também agir. Nós só vamos conseguir entender isso aí quando a gente começar a ler a partir de amanhã, tá? Então vamos fazer assim, vamos encerrar por aqui. Amanhã, quando a gente começar, eu inicio com esse intervalo e o porquê desse comentário de Rashi, para nós podermos entender. Eu faço um resumo e trago aqui para a gente não invadir a porção de amanhã, tá? Então vamos pegar aqui o que nós entendemos sobre a questão do nome de Deus e o quebrantamento de espírito, só para nós encerrarmos. O que você tira por hoje? Entenda uma coisa: nomes, eles nos dizem quem são, tá? Nós recebemos 3 nomes quando nós viemos ao mundo: um nome que Deus dá, tá? O nome que nossos pais nos dão e o nome que você recebe durante a sua vida. Preste atenção. O nome que Deus te dá é a essência que Deus conhece em você. É aquele nome que Ele te dá antes da sua alma vir para o corpo. É o nome que Ele já te conhece da sua essência, ou seja, só Deus sabe esse nome. O nome que os nossos pais nos dão é aquela que eles, por inspiração divina, eu não sei se eu já comentei para vocês, que todo nome vindo dos pais, ele é uma inspiração divina, é um nome que o pai e a mãe dão a você com inspiração divina. E tem aquele nome que você adquire no decorrer da sua vida. Que nome é esse? Aqui já é uma coisa bem mais como é que eu posso dizer? Difícil, porque no decorrer da nossa vida nós temos muitos nomes também. Por que eu digo isso? Existem pessoas que têm nome de pilantras, tem pessoas que têm nome de safado, tem pessoas que têm nomes de bondosas. Tem o nome que a esposa dá para o marido, o marido dá para a esposa. Tem um nome que só o teu filho sabe o seu nome, que é o nome que ele chama pai ou mãe. Então, no decorrer da sua vida, você tem vários nomes. E esses nomes nada mais são do que atributos do seu caráter, da sua personalidade. Tá? Quando Deus, no início aqui da nossa porção, ele vem e fala sobre a questão do tetragrama, Deus está dizendo para nós: eu vou mostrar toda a minha misericórdia, a minha recede, a minha bondade para o povo a partir de agora. As promessas que eu fiz a Abraão, Isaac e Jacó vai ser cumpridas neles. Então, o nome de Deus hoje, conforme a Paraxá, é que Deus está dando bondade, Deus está sendo misericordioso conosco nesse dia aqui, ó, dia 7/1. Tá? Deus está se apresentando a nós com o atributo de misericórdia. Sobre a questão do povo ser curto de espírito, entendam bem, a própria Torá já nos diz o como é difícil para a gente ouvir algo bom enquanto a gente está triste, enquanto a gente está sobrecarregado com as coisas da vida, os afazeres e toda a dificuldade que infelizmente nós temos na nossa vida. Tá? A gente já falou sobre isso, questão de bem revelado, mal oculto e por aí vai. Mas eu vou pegar a questão do texto de hoje. O povo de Israel, quando Moisés veio falar para eles que Deus ia libertá-los, mesmo depois que o faraó havia aumentado a carga sobre ele, eles não conseguiram entender. Eles estavam com o espírito quebrado. Então, entenda uma coisa. É difícil você querer consolar uma pessoa enquanto ela está triste, quando ela está enlutada.
tá? Então, como Urashi comenta ali, tenha paciência. Tenha paciência com o seu cônjuge, tenha paciência com seu filho, tenha paciência com seu patrão, com seu amigo, tenha paciência com seus irmãos, mãe, pai, tia e por aí vai. Você não sabe muitas vezes o que as pessoas estão passando. Então Deus vem assim e fala para Moisés: Moisés, tenha paciência com o povo, assim como eu tenho paciência com vocês, tá? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje. Amigos, fiquem com Deus. Muito obrigado, Todarabá, tá? Mais uma vez, amanhã, se assim Hashem quiser, estaremos aqui. Vamos dar continuidade a isso que a gente estava comentando aqui, tá bom? Lehi Traot, mais uma vez, Todarabá. Tchau, tchau.